Boa noite, amados irmãos, paz seja com todos. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar, muito obrigado, tá? Sentando, você abre a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler apenas o primeiro versículo de número 1. Enquanto nós abrimos a palavra do Senhor, muito obrigado, pastor Diego. Eu só quero agradecer, primeiro a Deus, em segundo lugar ao pastor Diego, em terceiro lugar aos irmãos que fazem parte da intercessão desta igreja, que oram por esse momento, aleluia, e por todos os demais irmãos que hoje resolveram vir aqui para ouvir a palavra de Deus, não a minha, a palavra do Senhor. Eu sou apenas um transmissor da palavra do Senhor, amém? A palavra é do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Mando um beijo, um abraço e trago saudações dos irmãos lá de Itapetininga, que ontem à noite não puderam acompanhar a transmissão, que a gente tem culto lá, mas toda terça-feira a gente se reúne para orar também pela igreja de São Paulo, amém? Então um abraço aos irmãos, que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, é o desejo dos irmãos de lá, amém? Glória a Deus. Você já achou? Quem achou diz amém. Então diz assim o trecho da palavra do Senhor, apenas o versículo de número 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. O trecho todo é esse, mas eu quero ficar apenas na primeira parte, que diz: o ano em que o rei Uzias morreu, somente até aí. Irmãos, nós estamos vivendo um período de transição. Todos nós cremos ou queremos crer que o Brasil daqui para frente será um país diferente. Não porque temos exclusivamente um governo novo, mas porque nós cremos que hoje muitas igrejas têm se unido no propósito de orar para que esse Brasil seja diferente. Poucas pessoas acompanharam, mas no dia da posse do novo presidente, a noite inteira anterior, muitas igrejas se reuniram em Brasília e deram as mãos e oraram para que aquele momento de posse do presidente fosse algo que fosse claro que Deus estava no negócio, que Deus estava ali colocando aquela pessoa. Nós não acreditamos em homens, acreditamos em Deus. Por isso nós dizemos que o ano de 2019 vai ser o melhor ano da nossa vida brasileira. Quem concorda, dá um glória a Deus ao Senhor. Vai ser o melhor ano. E por que eu citei sobre a morte do rei Uzias? Só para você saber, é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Poucos sabem, mas se leem a palavra do Senhor, a partir do capítulo 26 de 2 Crônicas, o Senhor conta-nos uma história, quando o rei Salomão deixa de ser o rei de Israel. Quando isso ocorre, o reino de Israel é dividido em duas situações, dois reinos diferentes. Todos eram iguais, todos eram juntos, era uma economia só, viviam todos debaixo de um domínio, rei Salomão. A partir de quando ele morre, se dividiu o reino de Israel em dois reinos, o reino do norte, onde ficava Jerusalém e até hoje fica, e na época o reino do sul, onde foi criado o reino de Judá. E nós tínhamos dois reis nessa época, conforme a Bíblia nos mostra. Do lado norte, em Jerusalém, dominava o rei Jeroboão II. E do lado sul, Judá era controlado e comandado pelo rei Amazias. Um rei que a Bíblia diz ser um rei segundo o coração de Deus também. Assim como foi Davi, não na mesma proporção, nem no conhecimento, mas na integridade. Ele foi um rei que procurou levar as pessoas a Deus. Ele não foi um rei como outros que erraram e levaram o povo à idolatria, à malignidade, ao mal, criando outros deuses, permitindo outros deuses, porque as nações que fizeram assim, ou o povo de Israel que fez isso muitas vezes,
eles sempre tinham consequências terríveis de miséria, de escravidão, de fome, de muitas privações. Porque é assim, quando você se afasta de Deus, as coisas que eu citei começam a acontecer na sua vida, seja quem você for. Estando na igreja ou não, quando há um afastamento de Deus, as coisas começam a ficar difíceis. E hoje talvez esta seja o maior cenário de problemas do Brasil. A nação, durante bom tempo do nosso passado, quem aí vive já uma boa idade sabe que a nação brasileira se afastou da presença de Deus. Poucos podem dizer que se achegam a Deus constantemente. Então nós temos muita igreja, nós temos muitas pessoas convencidas, ou até por que não dizer convertidas, mas que não têm um compromisso com Deus, não têm um compromisso de fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, as pessoas procuram a igreja porque querem ter uma mudança de vida para viver uma vida melhor. Alguns vêm para a igreja porque estão doentes, outros porque estão sem dinheiro, outros porque são convidados e acharam bom o local do culto, o ambiente, mas, na verdade, muito poucos conseguem ter uma comunhão com Deus. E esses que conseguem ter uma comunhão com Deus, são aqueles que não se importam em levantar de madrugada para orar, são aqueles que leem constantemente a palavra de Deus, são aqueles que estão no culto e suas mentes estão aqui, não só os seus corpos, mas suas mentes estão aqui ligadas nas informações que são passadas pela palavra de Deus, seja qual for o pregador, porque os pregadores são instrumentos na mão de Deus. Essas pessoas que estão ligadas, interligadas. Nós começamos o culto hoje dizendo: estar em tua casa é um privilégio, erguer as minhas mãos e adorar. Estava lá no hospital hoje à tarde e vi o meu irmão Roberto, que não pode, nesse momento, erguer as mãos e adorar ao Senhor. Então você vê a importância de você estar aqui hoje à noite e poder levantar as tuas... Só isso, levantar as tuas mãos. Já é um privilégio. Mas muitas pessoas não entendem. Então cantam aquilo, não entendendo esse outro lado. E isso é falta de comunhão com Deus. Voltando à história que eu estava falando, Amazias, que era o rei que comandava o lado sul, Judá, ele morre subitamente. E aí eles escolhem, porque era reinado, era realmente de pai para filho, assumiu o posto dele Uzias. Uzias, na época que ele recebe o reino de Judá, ele tinha 16 anos de idade. E a Bíblia nos conta, como eu disse em 2 Crônicas 26, que ele governou o reino de Judá por 52 anos. Então ele começou com 16 e governou esses 52 anos, seguindo os conselhos do seu pai. Porque já era uma lei para aqueles que queriam viver um bom tempo na vida, honrar o pai e a mãe. E ele segue os conselhos do seu pai, porque o seu pai o ensina que se ele quiser ter um reino próspero, ele precisa se apegar com Deus. Ele precisa levar o povo até a presença de Deus. Ele precisa consultar os homens de Deus. Naquela época a Bíblia ensina, e historiadores como Flávio Joséfos contou, que ele tinha, pelas histórias do reino dele, a vontade de buscar cada vez mais a Deus. O seu nome era muito significativo. Uzias representava no seu nome: Deus é um Deus de prosperidade. O seu nome já era uma qualificação para um bem do próprio reinado. E ele ouvia muitos conselhos de Zacarias, que era um dos profetas que atuavam no reino do norte, aliás, no reino do sul, em Judá. E Zacarias também está escrito na Bíblia muitas das profecias que ele dava. Profecias de, olha, cuidado, não siga o mundo, não siga os deuses pagãos, não faça somente a sua vontade, busquem a Deus, façam contato com Ele, aprendam com Ele,
porque só assim vocês serão prósperos. Então a Bíblia diz que ele procurou fazer exatamente aquilo pelo qual era aconselhado. E nessa jornada de vida de 52 anos como rei, a nação de Judá foi uma nação extremamente próspera, rica. Tudo que eles pediam a Deus, pelo contato que eles tinham com Deus, Deus atendia. Mandava para eles a resposta. Prosperava o rei. Prosperava não só no sentido de dinheiro, mas de conquistas de povos. Ele saía com o seu exército e vencia todas as batalhas. Ele era um homem poderoso em guerra também. Como foram outros citados e muitas vezes citados nas igrejas, como por exemplo Davi, que eu já citei. Então ele tinha um reino próspero. Só que em determinado momento da sua vida, ele se esqueceu da onde veio a sua prosperidade. Da onde veio aquilo que ele tinha de melhor. O administrador muito bom. O que trazia conquistas para o povo. O que trazia dinheiro para o povo. O que fazia com que o governo fosse próspero. Ele se esqueceu. A Bíblia nos conta que em determinado momento, por causa que ele ficou rico, muito próspero, muito poderoso, ele começou a achar que tudo aquilo que ele conquistou veio dele. E isso é o princípio da ruína de qualquer pessoa. Essa já é uma mensagem para você guardar. Deus pode te dar a colheita do plantio desses dias. Mas o problema não é o começo da história. Porque nós cremos que Deus está aqui. Nós cremos que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Nós cremos que Ele pode te prosperar, te curar, te abençoar, te dar um novo emprego, dinheiro, conquistas. Porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer tudo isso. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Nós cremos. Mas o problema não é quando você recebe. O problema é quando passa a sua vida e você começa a entender ou achar que aquilo não veio de Deus. Foi do teu trabalho. Foi das tuas mãos. Foi da tua capacidade. Da tua inteligência. Do teu jeito de agir. E aí começa a queda. Foi exatamente o que aconteceu com Uzias. Em determinado momento, a palavra do Senhor nos diz que ele quis ser maior até que os sacerdotes, que os profetas. De certa forma, ele tinha um poder de influência tão grande sobre o povo, que o povo já não pensava que a prosperidade vinha de Deus. A prosperidade vinha do rei, porque o rei que era poderoso, porque o rei é que tinha condições, porque o rei que tinha sabedoria. Começaram a desviar e pensar: se esse rei morrer, nós estaremos perdidos. Nós precisaremos voltar a ser novamente de Jerusalém. O reino do norte vai conquistar o reino do sul. E nós vamos perder tudo que nós temos. É assim sempre. Quando você coloca confiança em alguém, em uma pessoa, achando que as coisas vêm por causa da capacitação dessa pessoa. Logo de cara tem uma semelhança, porque se nós, como igreja do Senhor, ou até povo brasileiro, entendermos que a nossa confiança está no Bolsonaro, nós vamos perder o nosso tempo, a nossa nação será um problema, nós nunca nos levantaremos, não haverá uma nação própria, próspera. Mas se nós entendermos que nada vem dele, mas vem das orações do povo de Deus, a um Deus todo-poderoso, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque tudo vem de Deus. Diga quem está ao seu lado: tudo vem de Deus. Não vem de você. Não vem de você. Uma pausa aqui dentro dessa história, daqui a pouco eu chego na hora da morte dele, para dizer que tem muitas pessoas que acham que a sua vida pode melhorar, mas não estão dispostas a abrir mão de algumas coisas. Lá na igreja, eu falei que o ano de 2019 será um ano de algumas coisas importantes que eu, como pessoa, quero seguir. Eu quero fazer o que é certo, não o que é conveniente, primeira coisa. Às vezes nós vivemos a conveniência
mas acabamos fazendo coisas que não é certo. Então, diante do relacionamento com Deus, nós precisamos fazer o que é certo e o que é conveniente também. E algumas destas coisas vêm pelo lado, por exemplo, de entrega de dízimos e ofertas. Eu vivi uma polêmica lá, perdi quase metade da igreja, que era de uma família. Por quê? Porque começaram a ler a Bíblia e entender que dízimo é do Velho Testamento. E aí, levantaram-se contra a igreja, não acreditavam mais em dízimos, nem em ofertas, acreditavam coisas absurdas ensinadas por homens que não têm compromisso com a palavra, e existe um monte no YouTube. E aí decidiram que, como a igreja tem uma visão de dizimistas, então eu vou para outro lugar que não tem essa visão. Também não concordo com cantinas, também não concordo com bazares, não concordo com nada, não concordo. Quando o homem sai da presença de Deus, é um problema sério. Eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, por que isso? E Deus me deu uma palavra. Aliás, duas a respeito disso. Primeiro, ainda bem que a nossa igreja fala de dízimo. Os caras que são contra dízimo, falam que dízimo é do Velho Testamento, não é? E realmente é. Jesus falou no Novo Testamento sobre dízimo. Mas a palavra correta está lá no Velho Testamento. Ainda bem. Sabe por quê? Porque em Atos dos Apóstolos diz que quem é do Novo Testamento, ele não dá dízimo. Atos capítulo 2. E eles recebiam o Senhor de todo o coração, e havia uma comunhão entre eles. E eles vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos discípulos. É bom que nós vivamos no Novo Velho Testamento. Porque se fosse viver agora, você, meu irmão, como cristão atual, você tinha que vender o que você tem e trazer para a igreja. É um choque. Ainda bem que nós falamos de dízimo. Outra coisa importante dentro desse relacionamento de ser próspero financeiramente, que é o que as pessoas precisam e procuram. Eu estava numa igreja sexta-feira pregando, eu preguei a palavra quinta-feira passada, sexta-feira, domingo, segunda, terça e hoje é quarta. Amanhã eu vou pregar em Itapetininga, depois sábado no Brasil para Cristo e Alambari, domingo em Itapetininga, uma sequência de mensagens. Não porque eu sou um pregador famoso, é porque as pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus bem explicada. Aliás, como vocês têm aqui com o pastor Diego. E aí eu estava sexta-feira, a pastora na hora da oferta, ela disse assim, olha gente, quero lembrar uma coisa a você que é dizimista, ou você que não é dizimista. Não existe nenhum pastor que consiga pedir a Deus que quebre a ação do devorador, porque pastor nenhum repreende o devorador, nem bispo, nem nada. O único que repreende o devorador, quem é? Pois é, Deus, é o que está escrito na palavra. Só que para mim, mudou o conceito quando eu comecei a orar nesse sentido. O Senhor diz na palavra, em Malaquias, eu mesmo repreenderei o devorador. Mas quando? Quando? Quando você entrega o seu dízimo. Quem repreende o devorador é você. Porque Deus age na tua atitude. Se você não atuar, Deus não vai agir. Eu mesmo repreenderei quando você dá. Isso é prosperidade. É dependência de Deus. É saber como Deus age. É saber como Deus espera do seu povo. É buscar no Senhor o conhecimento. Aí eu volto para a mensagem agora. Porque, pastor, você leu que no tempo ou no ano que o rei Uzias morreu. Voltando à história, Uzias em determinado momento achou que ele tinha toda a sabedoria. Que ele era o cara. Que o reino era próspero por causa dele. Talvez aconteça isso nas famílias, em alguns que você conhece, até nas igrejas. Tudo veio por minha inteligência, minha capacidade. Nesse momento a Bíblia diz lá, como eu disse, em 2 Crônicas 26, que o Senhor envia sobre Uzias a lepra e ele morre. Porque o trecho de Isaías começa falando no ano em que morreu o rei Uzias. Porque até então,
Isaías, que era também um profeta, ele era colocado de escanteio, ele era deixado meio de lado, ele não podia falar em nome de Deus. Na época esse homem confiava muito em Zacarias, mas em Isaías nada. Tanto é que ele começa dizendo: agora eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e agora olhei para ele, o que vai acontecer comigo? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de uma geração impura. Por quê? Impura, porque as prosperidades e as bênçãos do reinado já não era glória a Deus, era glória a Uzias. E o povo ficou dependente do rei. Então o Senhor envia sobre ele a permissão de ter uma enfermidade de morte, e ele morre como dando uma mensagem ao povo: vocês agora vão ter que se virar sem ele. Eu quero ver como é que vocês vão fazer agora. Você que confia talvez na tua empresa, porque é uma multinacional. Você confia no teu emprego, porque afinal, poxa, você lutou tanto para entrar lá. Por isso que a Bíblia diz: você não deve confiar nem em homens, nem em carros, nem em cavalos, mas faça sempre na tua vida menção ao Deus Todo-Poderoso, porque a prosperidade real é aquela que vem de Deus. E o Senhor então diz: chegou o teu tempo, Uzias. Agora o povo vai precisar entender que para ele ser próspero, não é mais o rei que dá o dinheiro. Eles vão ter que voltar para mim. Voltar para mim e reconhecer muitas coisas. Então o Senhor usa da sua palavra e diz assim, que no momento em que Isaías falava sobre isso, o Senhor não vê aquele homem como um homem de lábios impuros. Ao contrário, ele diz assim: o anjo, pega uma brasa no altar e purifica os lábios de Isaías. Se apresenta diante de um homem que reconhecia-se fraco, reconhecia-se pecador, reconhecia-se que nada vinha dele, tudo vinha de Deus. Pega uma brasa e toca nos lábios e purifica esse meu servo. E aí a palavra do Senhor começa a dizer que o Senhor olha para Isaías e fala para ele: quem enviarei? Na verdade não foi um ato direcionado a Isaías. Na palavra não está escrito: Isaías, quem enviarei? Não, o Senhor lança a sua palavra para um povo, para ver qual era daquele povo que ainda queria estar com Deus. Não era para Isaías, somente para ele. É como se o Senhor chegasse nessa noite aqui e perguntasse a cada um de vocês: eu preciso de alguém levar a mensagem para o mundo. Qual a mensagem? Tudo que você tiver de prosperidade em qualquer nível da tua vida não vem de você, é pela misericórdia de Deus. Receba Jesus na tua vida, porque é Ele, tão somente Ele, que pode te dar a continuidade de uma prosperidade, não só na terra, mas no céu. O verdadeiro objetivo de estarmos aqui é levarmos uma mensagem, quando não existe mais pessoas que querem ser usados por Deus. E então a palavra do Senhor diz que Isaías levanta sua mão como alguém disponível e toma um posicionamento. Eu estava conversando hoje à tarde com o pastor Diego, ele usou essa palavra. Eu falei: eu vou falar, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Ele usou essa palavra, posicionamento, que ele tem às vezes pregado aqui na igreja. Alguns dias atrás, minha esposa pregou lá na igreja, e ela falou sobre posicionamento. Foi uma mensagem tão usada por Deus, que algumas pessoas simplesmente mudaram de vida. E a irmã Kátia, que nos assiste por lá, um dia estará aqui para contar o testemunho. Aquele dia, Amanda, quando Deus te usou para falar sobre posicionamento, eu tomei um posicionamento na minha vida e recebi a prosperidade de Deus dentro da minha casa. Agradecida, porque posicionamento tem a ver com gratidão também. E esse posicionamento às vezes falta na nossa vida. Nós queremos plantar para colher o quê? Nós queremos nos colocar diante da presença de Deus para alcançar que tipo de vitória? A nossa? Então, como se nós agíssemos como egoístas, cada um que está aqui está buscando o seu bem comum. Mas a palavra de Deus é diferente.
o Senhor chega e joga a palavra: a quem enviarei? E Isaías pega a palavra: estou aqui disponível, Senhor. O meu posicionamento é: usa-me. A quem enviarei? Eu estou aqui. Até 2 minutos atrás ele era um homem pecaminoso, lábios impuros, reconhecendo a geração longe de Deus, uma geração que estava num momento de transição, porque ia assumir outro rei no lugar. E agora o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer é que no reino de Deus não existe paradas. No reino de Deus nós olhamos reinos terminando, nós olhamos poderosos caindo por terra, nós vemos homens que foram famosos morrendo, mas o reino de Deus perdura para sempre, porque Ele é um Deus que tem poder para te abençoar na terra e no céu. Só que basta para a gente ter um posicionamento. E Isaías pegou e fez um posicionamento: a quem enviarei? Envia-me a mim. Eu quero ser o porta-voz da mensagem do Senhor. Se você ler depois, capítulo 9, Isaías foi um dos primeiros profetas a anunciar a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Isaías 53 diz que ele anunciou o que aconteceria com o Senhor no tempo da sua morte. Que ele seria machucado, mas que ele levaria sobre ele todas as enfermidades e todas as dores. Um homem que até então, quando tinha alguém que era o máximo, ele ficava lá no seu cantinho. Mas quando Deus resolveu mudar a situação, ele pergunta: quem enviarei por mim? Quem há de ir por mim? Quem há de levar a minha mensagem? Quem há de fazer a diferença no mundo? E nessa noite, muitas vezes nós perguntamos: em que, Pai, preciso ser próspero? Por exemplo, ser usado pelo Senhor. Quantos na palavra de Deus ouviram que no reino de Deus não é só uma parte, é tudo? A mulher, quando vai adorar o Senhor com o vaso de alabastro, o que ela dá? Tudo que ela tinha. O jovem mancebo em Marcos 10, que farei para herdar a vida eterna. Você já sabe todos os mandamentos, era um cristão. Era um cristão. Já sabia, desde o Antigo Testamento, mas precisava de um posicionamento de mudança de vida. E o Senhor fala para ele: você está me pedindo um negócio que eu posso te dar. Agora eu peço para você uma coisa, vamos ver se você pode me dar. Porque ele, quando o Senhor perguntou para ele assim: você sabe os mandamentos? O que ele falou? Eu tenho desde a minha pouca idade cumprido todos os mandamentos. Então aquele jovem obedecia o pai e a mãe. Aquele jovem não roubava, aquele jovem não se prostituía, aquele jovem tinha um posicionamento. Só que ele precisava desprender-se do dinheiro. E o Senhor ensina que enquanto nós estivermos com Uzias na nossa vida, a nossa vida não vai prosperar o tanto que Ele quer para a gente. Tem muitos Uzias. Uzias que é? A tua confiança, o teu eu. Aquilo que te impede ouvir e fazer a voz de Deus acontecer na tua vida. Quando o Senhor diz: a quem enviarei? Não, Pai, eu não. Porque eu não estou disposto a pagar o preço de ter que orar de madrugada, de ter que vir num culto de oração. Não, eu quero vir numa campanha, porque a campanha vai me abençoar. E o que eu quero é ver a minha vida transformada, é ver a minha conta no azul de novo. Eu quero ser curado. Os 10 leprosos também foram. Eram os seus propósitos, mas não os seus posicionamentos, porque eles não quiseram ouvir o restante da história que Jesus tinha para eles. Eles procuraram os seus próprios interesses. E nesta noite a mensagem para a gente neste segundo dia é: qual o teu posicionamento quando Deus te pede alguma coisa? Quando Deus te acorda de madrugada, vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Vamos abençoar os desejos do coração? Eu levei a sério, muito mais a sério esse ano lá. Falei para os irmãos: chega. Tem irmãos que pegam o desejo do coração, preenche de qualquer jeito, e depois vai passando os meses, não sabe nem onde colocou. Esse é o nosso propósito. Propósito, posicionamento, tem que ser algo consultado a cada dia.
Nós precisamos nos colocar como Neemias se colocou. Não foi ele que quebrou os muros de Jerusalém e destruiu, mas ele se colocou no propósito de reconstruir. Quem sabe na igreja hoje se levanta um homem que diz: vou reconstruir minha família, vou reconstruir minhas amizades, vou reconstruir o plano de Deus na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa-me poderosamente. Mas é necessário que Uzias morra, porque às vezes o teu Uzias é o teu dinheiro, o teu Uzias é o teu emprego, a tua zona de conforto. O teu Uzias: não quero me envolver, eu estou aqui para fazer o que for possível, mas tem restrições. Deus te quer de corpo e alma. Corpo e alma não significa você estar no domingo na igreja e no outro sábado na balada. Corpo e alma é quando você assume o teu posicionamento diante de Deus. Plantar é buscar no Senhor alternativas para colher uma semente que me alimente, especialmente espiritualmente. Quais são as sementes que nós temos plantado hoje? Dinheiro? O que você espera? Que alguém venha aqui e diz: olha, tem um contrato assinado no teu nome, Deus está liberando este contrato. O que você está esperando? Sabe aquela casa que você está sonhando? Meu irmão, isso já são consequências de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque senão a Bíblia seria mentirosa. Mas todos nós estamos aqui, e essa não é uma palavra dura para você não, porque o fardo do Senhor é suave. Acorda um dia de madrugada, talvez você fique com um pouco de sono, mas aquele dia vai ser o dia que você vai ter mais paz na tua vida. Comunhão com Deus significa paz, comunhão com Deus significa amor, comunhão com Deus significa entender as pessoas, ter um olhar misericordioso. Se você olhar para mim, você vai dizer: ah, o pastor Marcos está pregando. Não, essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Eu estou aqui para transmitir algo. A quem enviarei? Qual é o Uzias que você tem na tua vida? Aquele que foi próspero e depois te tirou da presença de Deus? Meu Deus, eu queria isso, mas quando você tem, a igreja já virou ultrapassada. O pastor já não fala mais aquilo que eu gosto de ouvir. Nós vivemos igrejas hoje que é assim, que os pastores têm que falar alguma coisa que agrada aos ouvidos, porque senão as pessoas não vêm. Mas o evangelho não é assim. O reino dos céus é tomado à força. Aquele que perseverar até o fim será salvo. São as mensagens do Senhor. E existem milhares de pessoas que estão morrendo ao nosso lado, e nós estamos preocupados em prosperar financeiramente. Pastor, é errado eu vir aqui para isso? Não. Você vai ouvir muitas mensagens aqui de pastores que vão subir e te dar o caminho para você ser próspero. Mas será que você não tem uns dias na tua vida que quando você for próspero, você vai pensar: fui eu? Foi a minha inteligência? Foi a minha capacidade? É porque eu ajo dessa maneira? E então você se afasta, como milhões de pessoas têm se afastado do reino de Deus? Então, meu irmão, nessa noite, pergunte-se a você mesmo. Obrigado, irmã. Pergunte-se a você mesmo: qual é o teu papel nesse plantio? Qual é a semente que você está pensando em plantar? Qual é a história que você quer que Deus escreva através da tua vida? Nós cantamos aqui: teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina em mim. Qual é o reino do Senhor na nossa vida? É um reino que veio da divisão do reino de Salomão, que já começa de um jeito errado. É um reino próspero de Amazias e Jeroboão II. É um reino de Uzias que 52 anos teve a oportunidade e fez. Como eu disse, não é o começo, mas é quando você ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai. O que adianta você ter prosperidade na tua vida e ao final o Senhor olhar para você e falar: nunca te conheci? Posicionamentos é levar a sério a palavra de Deus, é olhar para frente, é procurar no Senhor qual é a melhor semente a ser plantada naquele mês. Estamos abençoando fevereiro? Então será que fevereiro, que é uma época que antecede o carnaval, que neste mês será em março, nós não podemos passar um mês jejuando mais, orando mais de madrugada,
Quem sabe, se for este o propósito, as pessoas não entenderam muito bem os propósitos de Jesus de orar no monte, que era caso de isolamento, que era o caso de transmissão sem microfone. Não era porque lá tem mais poder ou menos poder, mas era para não ficar envolvido com as coisas do mundo. Então quem sabe esse seja o objetivo de você subir no monte, orar, procurar a presença de Deus, dizer ao Senhor: meu Pai, eu quero ter os objetivos na minha vida concretizados, mas em primeiro lugar eu quero buscar o teu reino, eu quero ser um transmissor da tua voz. Eu não me conformo ver pessoas morrendo e eu não poder fazer nada. Você pode. Eu não sei pregar, pastor. Ninguém está chamando pregadores. O Senhor está te chamando para você ser voz de Deus, para você dizer ao mundo que ainda existe um Deus. Por mais que a vida dure, vai passar, e quando passar, é necessário estar com o Senhor na vida, para ser salvo e viver lá no céu. Os nossos objetivos da zona de conforto, Deus me deu. Eu tenho na minha casa um alimento, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida. Quem tem que se preocupar é quem precisa. Não, irmão, você tem que levar a palavra da misericórdia. Você tem que ser capacitado a ganhar almas. 2019 vai ser o ano que você vai mais ganhar alma para Cristo Jesus. Falei para o meu irmão lá no leito, ele estava lá, e eu disse para ele: você já pensou, passou pela sua cabeça que Deus te trouxe a este lugar para você pensar o verdadeiro objetivo de estarmos na igreja? Pensa aí, Roberto. Deus te trouxe aqui para você entender que existe um mundo, como a palavra diz, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Por quê? Porque nós não sabemos o objetivo pelo qual nós estamos aqui na igreja. O objetivo de estarmos na igreja não é começar a pensar no carro zero. Esses objetivos são de lá de fora. Não é começar a pensar na casa ainda maior. E você pode ter tudo isso, mas estar na igreja é ter clamor pelas almas, é ser evangelistas em potencial, é procurar na oração qual é a estratégia de Deus para você ganhar alguém para Jesus. É o inconformismo de virar os anos e levar a nossa vida como se não existisse nada ao nosso redor. É deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo e levarmos o evangelho para que pessoas sejam salvas. Tem gente que não se conforma em ver o tanque fechado, mas a maioria, tudo bem, só vem para assistir. Então nessa noite eu quero plantar dentro da palavra do Senhor, no teu coração, qual é o Uzias que te impede de ser um Isaías. O que você precisa plantar no teu coração para vencer este lado que tem pendências enormes? Nós viemos no culto, nós glorificamos a Deus, mas ao sair daqui a nossa extremamente improdutiva. Porque se fosse ao contrário, e já foi falado isso em muitos anos anteriores, essa igreja, ela seria levada a ter ou vários cultos, ou um lugar muito maior. Porque é o povo, é a ovelha que gera a ovelha. Gera em que sentido? Fica grávido da palavra de Deus. Ganhar almas, ser a boca de Deus. Jesus já veio, Jesus está à porta. Nós precisamos evangelizar. A semente que eu planto hoje é uma semente de evangelização. Não é de prosperidade. Não é que você vai ter um carro zero diferente esse ano. Não é que você vai ganhar o mundo. Você pode até fazer isso, mas o ponto hoje é: vamos plantar o evangelho nas pessoas. Vamos ser boca de Deus. Vamos invadir os hospitais. Eu estive lá com meu irmão e orei junto com ele. Mas eu disse à minha cunhada: não vamos orar só por ele não. Olha em seu redor, a UTI está cheia. Aquele hospital está cheio. Filas de visitas e atendimentos. Aqui no Hospital da Cachoeirinha está cheio de pessoas agora mesmo nos pronto-socorros. Pessoas que estão morrendo sem alguém que diga: Jesus tem uma vida eterna para você. Jesus preparou o melhor para você. Jesus te dá algo além da terra. Você pode ter tudo na terra, mas esse não é o teu objetivo. Por quê? Porque nós não plantamos na terra. Nós temos que plantar no reino espiritual.
buscar primeiro a vontade do Senhor. E aí eu tenho certeza que ao final de 2019, você vai conquistar muitas coisas na tua vida, por quê? Porque você fez a vontade de Deus em primeiro lugar. Vai chegar aqui no final do ano e dizer, nossa, esse ano foi o melhor ano da minha vida, porque eu ganhei 10 pessoas para Cristo. Você já pensou se cada um de vocês ganhar 10 pessoas para Cristo, quanto é que pessoas nós vamos ter aqui? Quantas pessoas? E olha, você tem que agradecer a Deus de o pastor Diego não ser o pastor do ventre, como muitos têm. Porque pastor do ventre, como a Bíblia chama, obreiros que só pensam na sua barriga, só pensam no dinheiro do seu salário. Eles levantam multidões, inventam os cálices de R$1.000 para quem quiser tomar. Para quê? Para iludir as pessoas a ganhar coisas nesse mundo. E a nossa vida, meu irmão, passa como um vapor, a Bíblia diz. Ele está agora aqui visível e daqui a pouco já foi. E qual o nosso legado? Quais são os galardões que nós vamos receber no céu? Eu gosto de ver a igreja assim em silêncio, sabe por quê? Porque muitos que vêm usar os púlpitos, ele quer que as pessoas glorifiquem a Deus. Ô irmão, você vai conquistar grandes coisas na tua vida. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia! Mas é só para eles. Ele conquistou, é igual os leprosos. Somem, desaparecem. A verdadeira vida é quando você encontra a razão pelo qual você está sentado nessa cadeira. E a razão pela qual você está sentado nessa cadeira é para fazer a vontade de Deus. O Senhor não disse prosperai, o Senhor disse evangelizai, amai as pessoas. O Senhor não diz conquista reinos, o Senhor diz conquiste o céu. É o céu o nosso objetivo, a nossa esperança é ver Jesus, é amar as pessoas. Marido ame a esposa, esposa ame o marido, os filhos, os pais. Ame as pessoas na igreja. O maior objetivo, e já estou indo para o final para orar junto com vocês, o maior objetivo do diabo é isolar as pessoas. Ele isolou as pessoas dentro de casa com celulares. Você pode ver, cada um está num canto. E a unidade da família já era. Ele isolou as pessoas em relação às contribuições na igreja. Chega sempre um filho do diabo e diz, você vai dar o dinheiro para o pastor enriquecer? Por que ele fala isso? Porque o diabo sabe que se você der, você vai ser próspero. Então ele isola. Ele pega as pessoas e deixa para lá. Fala mal daquele teu irmão. Fala mal daquela irmã. Fala mal do pastor. Todas as pessoas que saem e trocam de igreja, a culpa foi da igreja. Nunca é a culpa da gente. Então, são estratégias do inimigo. Enquanto você está aqui sentado, o inimigo está trabalhando. Mas glória a Deus que enquanto você está sentado, o Senhor mandou uma palavra para dizer para você, meus filhos, confiem em mim, eu estou aqui com vocês, estarei com vocês sempre em todos os tempos. E então aí nós passamos a entender o propósito. O propósito de uma campanha como essa, não posso imaginar que o pastor Diego tenha feito uma campanha dessa só para você ouvir uma mensagem. Sim, Deus está falando com você, você mesmo. Você vai prosperar. Você vai ter muito dinheiro. Você vai ter grandes rendas. Nossa, a tua vida vai ser diferente. Para quê? Para quê? Quais são os objetivos de termos dinheiro? Quais são os nossos objetivos? Arrecadar coisas na terra? Ter 4, 5, 6, 10 casas? Para quê? Para inverter o reino de Deus e depois quando morrermos ficar uma briga na família? Todo mundo querendo se matar por causa dos bens do pai e da mãe, que só pensaram no dinheiro. Filho, agora não tem mais tempo. Agora não posso brincar com você. Só pensa no dinheiro. Então hoje é uma noite, acima de tudo, de plantio em posicionamentos. É necessário que você se posicione e mostre a tua cara. Lá na empresa conhecerão que aquela empresa está em pé, porque lá trabalha um servo de Deus que ora pela empresa. Lá na tua casa, os teus parentes naquela festa de final de ano vão entender que você não é o careta, você é a coluna. Basta um posicionamento. Isaías teve um posicionamento. Ele ficava tímido. Historiadores dizem que o rei Uzias era como se fosse uma sombra que ficava impedindo
o ministério de Isaías. Não está na Bíblia, mas historiadores contam. E quando ele morreu, ou seja, quando Uzias morre, as coisas começam a voltar ao normal. Porque o povo entende, como algum tempo pensou, e agora? O rei Uzias morreu, a inteligência morreu, o dinheiro morreu, tudo acabou. Foi como quando Jesus morreu. Espiritualmente, talvez até o inimigo tenha dito, agora eu venci. Mas Jesus não morreu e ficou lá na tumba. Jesus ressuscitou. E Jesus é um reino próspero que pode te fazer um homem e uma mulher feliz por pregar a palavra, feliz por ganhar alguém, feliz por compartilhar e dividir o pão, feliz por estar na casa do Senhor e ter um sentido na vida. O sentido de eu estar aqui é porque Deus quer me usar poderosamente. Não importa se os meus lábios eram impuros e eu vivia no meio de impuros lábios da geração. Importa que Jesus te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas, e 2019 vai ser o melhor ano de salvação na tua casa. Os teus serão salvos através de você. A pergunta nesta noite, como plantio é a semente? A quem enviarei? Imagine o Senhor, como diz a Bíblia, do seu alto e sublime trono. Ele olha para baixo e diz, a quem enviarei? Quem acha que só vir no culto? Quem acha que só vir no culto para ganhar dinheiro? Quem acha que é só por posição, por emprego? Às vezes na nossa vida nós precisamos entender qual o propósito. Porque senão nós vamos vir na igreja só para cantar 3, 4 vezes no começo, oferta, aquelas discussões no meio do povo, será que é certo, será que é errado, o que será que o pastor está fazendo, os irmãos, aquela discussão, você viu lá a irmã que ela fez, desejo do coração, eu faço, escrevo, 2 meses depois já nem sei mais onde está, parei de orar, a caixa fica aqui, daqui a pouco aqui em cima tem uma teia de aranha, propósito, que ninguém passa ali e põe a mão para abençoar. Quantos de vocês já chegaram na igreja e vieram aqui para frente, coloca a caixa, fala, Senhor, aqui está o propósito dos meus irmãos. E eu venho aqui como autoridade do Senhor para dizer assim, não só eu, mas todos os meus irmãos hão de conquistar aquilo que pediram. Você tem autoridade para isso como servo de Deus. Mas nós fazemos? Hoje não existe mais nem a prática de dobrar os joelhos e orar quando entra na casa do Senhor teu Deus. Tudo agora é diferente. As pessoas não têm mais compromisso. Se eu cumprimentar aquele irmão, beleza, se não, beleza. E aquele outro do lado da cadeira, nunca vi ele. É o tempo de você sair do teu lugar, ir lá conhecer o teu irmão, conhecer a família dele. Lembre-se que no Novo Testamento, além de lhes darem toda a propriedade, eles tinham tudo comum. Eles viviam unidos, eles dividiam o pão, eles estavam juntos. Quando a Bíblia demonstra isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João iam juntos todos os dias às 3 da tarde orar no templo a Formosa. E lá na porta, eles encontram um aleijado. E o aleijado diz para eles, dê-me uma esmola. E Pedro olha para João e João para Pedro e fala para o homem, nós não temos prata e nós não temos ouro. Olha para nós. Mas nós temos o poder do Senhor de dizer, levanta, toma tua cama e anda. Eles libertaram aquele homem. Você já passou pela sua cabeça se Deus te chamou para libertar pessoas? Para ir nos hospitais? Quantos amigos você granjearia em orar por alguém, aquela pessoa que estava à beira da morte, agora veio aqui para fazer um culto de ação de graça. Por quê? Porque não morreu. Quantos de nós pensamos numa cadeia, ir num prostíbulo, ir lá na zona tão terrível do centro da cidade, Praça da República? Pastor, mas eu vou ser assaltado. Meu irmão, pede uma estratégia ao Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. É tempo da igreja se movimentar, para dizer ao Senhor, como Isaías disse, Isaías foi usado para profetizar a vinda de Jesus. Importante demais, um lábio impuro, mas que foi purificado.
Na nossa vida é tempo de nós levantarmos uma barreira, uma bandeira e dizer: caia por terra tudo que me impede. Os Uzias da minha vida ficam por terra. Eu vim nesta semana plantar. Agora eu entendi qual é o plantio que Deus espera de mim. Deus espera de mim que você seja usado nas suas mãos. A quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Plantio para colheitas. Que a melhor colheita da tua vida em 2019 seja de almas, a fim de que o reino do céu seja povoado. As pessoas estão indo a passos largos para o inferno, mas você vai tirá-las de lá e vai levá-las para o reino de Deus. Este é o plantio que eu proponho para vocês através da palavra do Senhor nesta noite. Não se perca como Uzias se perdeu, mas conquiste o reino de Deus como Isaías conquistou. E o Senhor te usará poderosamente em suas mãos. Feche os teus olhos, não precisa ficar em pé, põe a mão sobre o teu coração. Será que nesta noite você pode responder ao Senhor: eis-me aqui? Seria até um negócio interessante, né? O Senhor pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou aqui? Mas é assim no reino de Deus, né? Ele chega para o homem e fala: o que você quer que eu te faça? Que eu veja. Será que ele não sabia que o homem era cego e queria ver? O que ele espera das pessoas é o posicionamento do que elas querem. O que você quer nesta noite? Eu quero uma casa? Isso seria satisfação para a tua vida? Talvez não. Porque as coisas conquistadas na terra, elas satisfazem por algum tempo. Haja visto que você há 2, 3, 4 anos atrás, você estava bem na tua casa, ou usando o carro que você tinha, mas depois você já quis outro, porque aquele já não satisfazia mais. Aquela casa estava boa, mas precisou das reformas. Então nós somos assim na nossa vida, nós conquistamos, mas aquela conquista se esvai na próxima oportunidade. Agora, no reino dos céus, imagina você se coloca à disposição do Senhor e conquista almas. Aquelas almas estarão no céu com você, agradecendo a Deus, porque você quis se posicionar e plantar uma vida para ganhar almas. Como igreja, este é o nosso objetivo, se não o único objetivo. Esse é o reino dos céus. Quando João Batista veio à terra antes de Jesus, a mensagem dele era: arrependei-vos. Quando Jesus veio na terra, a mensagem dele era: arrependei-vos. Talvez nesta noite você precise se arrepender do quê? Senhor, eu vim aqui só para conquistar as coisas materiais. E Paulo citou na palavra que se nós buscamos a Deus só pelas coisas materiais, nós somos os piores homens da terra. Então nesta noite, meu querido, faça um compromisso diante da resposta que você tem para Deus. Posicione-se como igreja. Talvez no seu coração você pergunte assim: meu Deus, como é que eu posso ajudar meu pastor? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras, ele sempre fala em trocar de lugar, em ter um lugar próprio, um lugar maior. Como é que eu vou ajudar, meu Deus? Como que você vai ajudar? Ganhe almas, ganhe pessoas. Unidos, somos bem mais fortes. E aí, meu irmão, essas pessoas ganharão outras. E logo você vai olhar e ver o pastor Marco Antônio num dia de plantio pregando para 3.000, 4.000 pessoas. Por quê? Porque houve uma igreja que se posicionou dizendo: não quero viver para mim mesmo. Eu não quero as minhas conquistas. Eu quero buscar almas. Eu quero ganhar pessoas. E aí, meu irmão, você vai encontrar uma coisa muito importante.
Isso eu falo mediante a palavra de Deus, e aqui encerro, só vou fazer uma oração rápida por você. Você se lembra quando Jó recuperou toda a sua prosperidade? O homem mais rico do mundo naquele momento perde tudo. O Senhor permitiu a prova sobre ele, ele foi aprovado. Mas no momento em que ele conquistou, foi quando ele não orava mais por ele. Seus amigos o acusaram e ele estava orando pelos amigos. Pode ver o trecho, quando Jó orava pelos seus amigos que falaram tão mal dele, o Senhor deu tudo em dobro para ele. Ou seja, orar pelas pessoas. Salmo 133 começa: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, pensando um no outro. E no final o Senhor diz: ali, na unidade, eu mando a bênção. É ali que o Senhor opera a bênção. Que tal nos unirmos no plantio da unidade? Para ganhar Vila Nova Cachoeirinha para Jesus. Por favor, nesta noite eu não vim plantar coisas materiais. Eu vim plantar o sentido de estarmos na igreja. O sentido de sermos igreja. Pare um pouco de pensar em você. Pare um pouco de ostentar. Pare um pouco de trabalhar desenfreadamente para conquistas somente materiais. Pare um pouco de dividir o teu tempo com o mundão e com a igreja do Senhor. Vamos voltar para Deus e Ele se voltará para nós. Vamos voltar ao Senhor e entender que a riqueza do Brasil não vem do Bolsonaro, nem da equipe que ele está formando, por mais honesta que seja. A vitória do Brasil precisa estar na confiança de um povo que retorna para Deus e faz a sua vontade. Quando nós cantamos, não quero viver para mim mesmo, eu quero amar e servir, compartilhar e dividir tudo o que eu tenho com você. Nós cantamos aqui na igreja, mas vamos levar esta mensagem lá para a nossa casa. Não quero viver para mim mesmo, eu não quero mostrar para o meu parente meu carro novo, eu quero mostrar para o meu parente que Jesus mudou a minha vida. Eu quero mostrar para o meu parente que vale a pena servir ao Senhor. Eu quero mostrar para o meu parente, como diz em Apocalipse 21, que João viu um novo céu, uma nova terra. E é lá que nós vamos viver. Nós estamos a caminho de Sião. Nós somos peregrinos na terra. Nós estamos de passagem aqui. Então vamos plantar o desejo de colher muitas almas para o reino de Deus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de falar da tua palavra. O que eu não consegui falar, algum detalhe que ficou faltando, ó Espírito Santo, o Senhor tem todo o poder para explicar melhor. Quem sabe essas pessoas vão refletir sobre isso. E acima de tudo, com as mãos no coração, alguns deles, seria bom que todos fossem assim, estão tomando um posicionamento de plantar no reino espiritual, para colher almas, ser pai de muitas pessoas. Quando nós cantamos aqui na frente, levanta, sai da tua tenda, quando o Senhor disse para Abraão, esta palavra do cântico, Ele estava dizendo, você vai ser pai de muitas nações. Ele não estava falando, você vai ser dono de muitos prédios. Pessoas viriam aceitar o Senhor pela fé, que veio através do posicionamento de Abraão, quando ofereceu seu próprio filho em sacrifício. O Senhor também fez isso com Jesus. E hoje não há acusação nenhuma contra os escolhidos de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Senhor na sua palavra diz que o tempo chegou e é agora, finalizo aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade.
O mundo procura Deus, mas Deus procura pessoas que o adorem. É tempo de você tomar uma decisão e se posicionar. Você veio aqui para plantar outra coisa? Não sei. Senhor, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Que esta bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, não seja apenas uma bênção que enriquece financeiramente, mas que essa palavra enriqueça a vida espiritual e dê sentido a algumas pessoas que aqui estão nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.